Boa noite, mais uma live, terceiro dia da nossa Semana de Saúde Ocular. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante também para a visão, sobre a retina, né? Vou esperar vocês entrarem para a gente começar esse bate-papo sobre retina. Essa Semana de Saúde Ocular a gente está realizando em parceria com o Instituto Marco Rey. Próximo domingo, dia 10, é o Dia Mundial da Saúde Ocular. E exatamente em virtude desse dia, a gente está promovendo essa semana para levar muito conteúdo. Diversas áreas da saúde ocular a gente está falando aqui. Tem uma playlist lá no nosso canal do YouTube, o link aqui nos stories, o link no nosso link da bio, que você pode conferir tudo que já passou por aqui nessa semana. Hoje nós vamos falar sobre retina. E eu vou receber aqui dois oftalmologistas, Dr. Rafael Barbosa e Dr. Gustavo Paz. Deixa eu só apresentar os dois antes de convidar, que eu estou vendo que eles já estão aqui. Dr. Rafael, ele é graduado em Medicina pela UFRN, oftalmologista pela USP, especialista em catarata, retina clínica e cirúrgica e neurooftalmologia também pela USP. Doutor em Ciências pela USP, membro da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, professor adjunto de oftalmologia da UFRN. Dr. Gustavo Paz, graduação pela Universidade de Potiguar, residência médica na Fundação Altino Ventura, oftalmologista pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia e Associação Médica Brasileira, subespecialidade em catarata e retina clínica pela Fundação Altino Ventura, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, membro da Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa e membro da Sociedade Norte-Rio-Grandense de Oftalmologia. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu convidar aqui o Dr. Gustavo. Rafael ainda não chegou. Deixa eu mandar um convite para ele. Recebeu o convite, Dr. Gustavo? Opa, boa noite, tudo bom? Boa noite, bem-vindo. Um prazer receber vocês aqui. Prazer muito estar aqui com vocês, falar sobre um pouquinho sobre a retina, esclarecer as dúvidas aí do pessoal, né? Isso, vamos só esperar o doutor Gustavo entrar. Já mandei o convite aqui para ele também. Doutor Gustavo, vamos conversar enquanto o doutor Rafael entra, com relação à retina, né? Qual a importância da retina? Na live de ontem, o doutor Marco Rey falou, sem retina não tem visão. Isso. Bom, basicamente, para a gente entender a importância da retina, a gente tem que entender o que é a retina, né? Então, a retina basicamente é uma membrana que a gente tem na parte interna, no fundo do olho, né? Então, se a gente imaginar o olho como uma bola, né? A gente tem a parte anterior, onde você tem a córnea, o cristalino, e a parte interna, né? Você tem uma membrana que reveste a estrutura interna do olho. E essa membrana é a retina, né? E, de fato, é uma das estruturas mais nobres que a gente tem no olho, porque é nessa membrana onde a gente tem as células que a gente chama de fotorreceptores, que são as células que têm a capacidade de captar a luz que entra no olho, né? E transformar esse estímulo luminoso em sinal que vai ser transferido, né, através do nervo óptico até o córtex cerebral, onde vai ser de fato formada a imagem, né? Rafael entrou aí, ó. Chegou. Boa noite, doutor Rafael. Bem-vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente aí. Sejam bem-vindos todos que entraram, né? Não dei boa noite às pessoas que estavam chegando aqui. Sejam muito bem-vindos vocês. Estou conversando para quem entrou agora, Dr. Rafael Barbosa, Dr. Gustavo Paz. Vamos falar sobre retina. Hoje, nessa terceira live da nossa Semana de Saúde Ocular, em parceria com o Instituto Marco Rey. Tanto o Dr. Gustavo quanto o Dr. Rafael fazem parte da equipe do Instituto de Oftalmologia Marco Rey, não é isso? Um prazer ter vocês aqui. O prazer é meu. Muito agradecido pelo convite. Tomara que a gente consiga esclarecer algumas dúvidas aí, deixar menos místico, né? Menos mítico também, sem tantos mitos, com mais realidade, deixar todo mundo mais consciente do que é a importância de um exame de retina e quais são as possibilidades terapêuticas que a gente já tem hoje disponíveis, né? A área de retina avançou muito, que a gente viu, né, nas outras lives, o avanço é sempre constante. E nessa área de tratar as doenças da retina? Pois é, né? Se você pensar assim, dos últimos 10 a 15 anos para cá, o avanço é gritante, né?
tanto em relação aos tratamentos clínicos, né, propriamente de tratamentos com anti-angiogênicos, por exemplo, para doenças como degeneração macular relacionada à idade, ou diabetes, né, a retinopatia da diabetes, ou oclusões venosas, são doenças que até 10, 15 anos atrás não tinham tantas opções de tratamento a não ser queimar a retina com laser para tentar preservar uma parte dela. E hoje, a maioria dos tratamentos até esse tempo atrás só conseguia no máximo manter a visão a partir daquela perda, ou seja, estacionar a perda para não piorar mais. E hoje, com os tratamentos anti-angiogênicos, nós temos possibilidades de melhorar, né, de recuperar uma parte da visão perdida. Além disso, o avanço nas cirurgias de retina também é muito importante, né? Hoje nós temos um instrumental muito mais diverso e que nos possibilita muito mais coisas, como peelings de membranas em cima da retina, transplante de mácula, fechar buracos maculares que antigamente não tinha como fechar, tratamento para hemorragia subretiniana embaixo da retina com TPA subretiniano, ou seja, tem várias opções de tratamento que seriam inimagináveis até alguns anos atrás, né? E complementando o que o Rafael falou, é interessante também a gente falar, além do avanço do tratamento, dos meios de diagnóstico, né, que a gente teve com o surgimento de alguns exames que há alguns anos a gente não tinha acesso, principalmente a tomografia de coerência óptica, né, que é uma tomografia um pouco diferente do que a gente está acostumado, né, naquela máquina que você entra para fazer o exame. Então, é um exame que traz uma qualidade de imagem e algumas nuances que até alguns anos atrás a gente não tinha. E para o futuro também algumas perspectivas boas aí, né, Rafael, de tratamentos com células-tronco para alguns tipos de degenerações, doenças genéticas, como a retinose pigmentar, né, como ele falou aí, transplante de mácula. Então, tem aí para os próximos anos algumas perspectivas bem interessantes, né? Coisa boa. Doutor Gustavo já estava explicando. Quer fazer uma retrospectiva, doutor Gustavo, sobre a função da retina, o que é a retina? Vamos lá, E a sua importância? antes de você entrar, a gente estava falando sobre o que é a retina, né, para que ela serve. Então, basicamente, para o pessoal que não tinha entrado ainda, a retina é uma membrana, né, que reveste a parte interna do olho, né? Então, a gente tem o olho como um sistema óptico completo. Então, você tem a parte anterior, onde a luz entra no olho, que é a córnea, o cristalino, né? E essa luz que entra no olho, ela vai em direção à parte posterior, né, que é essa membrana, que é a retina, que vai captar essa luz que entra no olho, né? Onde tem as células, são os fotorreceptores. E esses fotorreceptores, eles transformam esse sinal luminoso em informação que vai através do nervo óptico lá para a região posterior do cérebro, a região do córtex, que é onde a gente, de fato, processa essa informação e consegue formar a imagem, enxergar a imagem como a gente vê hoje, né? Então, basicamente, é isso, né? E quais A são retina é o filme. A retina é o filme da máquina fotográfica. Isso. Né? Se você pensar na máquina fotográfica antiga, né, que tinha as lentes e o filme, a retina é o filme, né? Mas e o que é que atrapalha esse filme? Quais são as principais doenças que vocês tratam aí no consultório falando de retina? As principais doenças que afetam a retina no nosso meio são, em geral, associadas a alguns distúrbios sistêmicos, né? A principal delas, disparado, é a retinopatia diabética. A retinopatia diabética é uma doença vascular, é como se aquele estado hiperglicêmico, aquele estado de açúcar alto no sangue durante muitos anos, fosse causando pequenos entupimentos dos vasos sanguíneos na retina, dos capilares, são os mais fininhos, e vão causando áreas de falta de perfusão, ou seja, vai faltando oxigênio em várias áreas da retina de forma progressiva. Essa é a principal delas, né? Assim, a gente pode falar mais sobre diabetes se for o caso, mas além de diabetes, na retina tem doenças como doenças vasculares como oclusões venosas, tanto oclusão de veia central da retina, como da artéria central da retina, doenças degenerativas relacionadas à idade, como a degeneração macular relacionada à idade. Existem doenças inflamatórias, como coroidites, vasculites, agora com Covid ficou mais em voga, né, essas doenças inflamatórias, essas vasculites retinianas. Também tem doenças da interface entre o vítreo, que é o gel que preenche o olho por dentro, né, que fica em contato com a retina,
e a própria retina, essa interface pode ter doenças como membranas epirretinianas ou buracos maculares, trações vitromaculares. Então, tá, uma gama de doenças aí que hoje já tem tratamento e já tem resultados bem animadores, né? A verdade Tem uma pergunta aqui, ó, Lúcia Marinho perguntou, o edema macular, qual a causa? Edema macular, Lúcia, é simplesmente um inchaço da retina, né? É um edema de uma região da retina que chama mácula. Então, edema macular somente não é uma doença, não é uma entidade nosológica pura. O inchaço da retina ele pode ser causado por várias coisas, por inflamação, por isquemia, por extravasamento de líquido por incompetência vascular, ou seja, não, é mais difícil de dar essa resposta de uma forma simples, né? Porque, na verdade, a retina é um tecido extremamente complexo, né? Anatomicamente, você tem ali muitas estruturas, apesar de ser uma coisa pequena, mas tem então, uma complexidade muito grande. Então, você tem aí uma série de questões, de doenças, né? Como o Rafael bem falou, que podem trazer consequências para a visão, né? Então, é a importância aí do paciente estar sempre fazendo esse controle e o acompanhamento com os médicos oftalmologistas, né? A gente podia falar depois sobre cada doença específica, Sim. sobre a prevenção, diagnóstico, mas numa consulta com o oftalmologista, já é possível diagnosticar nos exames simples ou tem que ter algum exame específico para diagnosticar algum problema na retina? Certo. Vamos lá. Na verdade, o exame com o oftalmologista, né, ele passa por algumas etapas, né? Do início você tem a refração, que é o exame onde você vê o óculos, né, o grau do paciente, você tem a biomicroscopia, que é aquele microscópio onde a gente vai ver de fato a estrutura do olho. E a gente tem um exame que é conhecido como fundo de olho, né? Ou fundoscopia, que através desse exame a gente consegue avaliar a estrutura da retina, né? Pelo menos num primeiro momento a estrutura central da retina. Então, através do exame rotineiro, já é possível sim um oftalmologista detectar uma série de problemas, alterações do nervo óptico, alterações da retinopatia diabética, retinopatia hipertensiva, sangramentos, inflamações, né? Enfim, então no exame mesmo de rotina você já consegue ter uma noção, ou pelo menos um início de uma avaliação da estrutura da retina do paciente, né? E obviamente que dependendo do que se ache no exame, a gente tem uma série de outras avaliações e outros exames complementares que a gente pode lançar mão, e aí você consegue fazer avaliações diversas, né? Desde da retinografia, que é uma foto da retina, o mapeamento de retina, onde a gente dilata normalmente a pupila do paciente para ter uma avaliação mais completa da periferia da retina, né? Você tem exames com a própria tomografia, que a gente já comentou, que é um exame extremamente importante para essa avaliação da estrutura da anatomia da retina, né? Enfim, então a gente tem aí, dependendo do problema do paciente, realmente uma série de exames que podem ser feitos, né? E esse diagnóstico vale do mesmo jeito que para todas as doenças? Quanto mais cedo o diagnóstico, é mais fácil de tratar, é mais tranquilo de tratar? Certamente, De controlar certamente, essa com evolução certeza. da doença? Vão existir talvez algumas exceções à regra de que a doença não faça tanta diferença se tiver um atraso diagnóstico, mas via de regra, sim. A resposta direta é que sim, né? Principalmente no tecido retiniano, eu costumo falar, assim, o tecido retiniano ele é um tecido muito nobre dentro do olho, porque ele é uma extensão do cérebro. Até na embriologia, quando o feto está se formando lá, tem aquela massa que vai virar o cérebro do feto, ela emite um prolongamento para frente que vai ser a retina. Então é um único nervo do corpo humano, por exemplo, o nervo óptico, que não é um tecido de nervo propriamente, ele é uma extensão puramente do cérebro, ele não é um nervo como os outros, que são como se fossem fios conectados, né? O nervo óptico é uma extensão mesmo do cérebro. E o nervo óptico se abre, é o mesmo fio, é a mesma célula. A mesma célula que nasce na retina vai até o meio da cabeça. Imagine que é o mesmo neurônio, né? Então, qualquer dano que você tenha num tecido desse, precisa ser levado em conta que é um tecido neural. É como se você pensasse que teve um AVC. Fica muito mais fácil de imaginar a gravidade de uma doença quando você faz essa correlação com a doença do cérebro. Se você tem um AVC, é comum que todo mundo tenha essa noção de que um AVC vai deixar uma sequela, ou de que vai ser super difícil, vai levar um tempão para recuperar.
né? E as doenças de retina são parecidas, porque o tecido é o mesmo. Entendeu? Então, com certeza, o diagnóstico, quanto mais cedo, melhor. Sobre o diagnóstico, a tomografia, como o Gustavo falou, foi um divisor de águas na nossa especialidade, porque ela é um exame que até então a gente só tinha avaliação da retina via fundoscopia, ou seja, é o meu olho, ou dele, né? Mas é o olho do médico que está olhando lá, por mais que tenha um certo aumento ali do aparelho, da lâmpada de fenda, mas é um exame que é o olho do médico quem tem que ser muito treinado para ver aqui as alterações. E a tomografia, ela me dá como se fosse um corte histológico, é como se fosse para patologia. É como se eu estivesse conseguindo fazer uma análise de laboratório no paciente em vivo sem precisar tirar um pedaço. Uma biópsia, né? Como se você estivesse fazendo uma biópsia sem tirar um pedaço, né? E é um exame não invasivo, que não emite radiação, é feito com luz, ou seja, não tem radiação, não tem contraste, não tem nada, né? E hoje a imagem está cada vez ficando mais moderna e mais bem definida. Hoje a gente já consegue estudar segmentos da retina, ou seja, avaliar só a parte neural da retina de fibras nervosas, só as células ganglionares, só os fotoreceptores, avaliar só o epitélio pigmentar, sei lá, avaliar só a coroide. E a gente tem hoje várias doenças que a gente conhece há 50 anos, 100 anos, que existe a doença, agora com a tomografia que a gente começou a entender melhor como é que a doença se comporta a nível microcelular, né? Por causa que a gente consegue ver no paciente durante o acontecimento da doença. Então vamos falar sobre essas doenças? Escolham aí as principais, né? Estatisticamente falando, qual é a principal doença que acomete o maior número de pacientes? Quando a gente fala de eu acho que o Rafael vai concordar comigo, que eu acho que a retinopatia diabética, acho que de longe, é uma das principais, né? Que a gente, pelo menos no dia a dia, a gente tem no consultório, né? A gente pega esses pacientes. A retinopatia diabética, como ele já comentou, é uma doença basicamente da vasculatura, dos vasos, dos microvasos da retina, né? Então, aquele paciente onde você tem um descontrole da glicemia, do açúcar, do sangue, ou então aquele paciente já com muitos e muitos anos de doença, né? Ou com outros fatores de risco envolvidos, hipertenso, diabético, obeso, né? Tabagista, enfim, aí entra uma doença multifatorial, né? Então, esses pacientes, eles começam a ter essas alterações vasculares na retina, começa a haver uma hipóxia, ou seja, uma falta de oxigenação no tecido retiniano, e como o Rafael mesmo disse, é um tecido, é uma extensão do cérebro, né? Então, quando você começa a ter falta de oxigenação, de nutrientes ali, essa retina, ela começa a ter danos, e esses danos, eles vão progredindo lentamente, né? Vão ao longo do tempo, vão aumentando, e aí é onde entra a importância do exame precoce, né? Que a gente consegue identificar essas alterações, né? Consegue orientar o paciente, muitas vezes a gente consegue tratar de forma um pouco mais precoce, justamente pelo avanço dos meios diagnósticos, né? Então, a retinopatia diabética, sem dúvida, e inclusive é uma das principais causas de cegueira no mundo, né? Não é exatamente uma doença que tem uma origem ocular, né? Mas é uma das principais causas de cegueira no mundo. E muitas vezes, quando chega a um determinado estágio da doença, a gente realmente não tem muito como tratar esse paciente. Às vezes o dano é tão grande na retina do paciente que a gente não tem muito o que fazer, o que melhorar, né? Então, cabe a nós fazer o tratamento precoce, o diagnóstico precoce, o acompanhamento desse paciente. Como é que é o tratamento da retinopatia diabética? Bom, o tratamento da retinopatia... Pode falar, Fel. Não, complemente. Vamos lá. O tratamento da retinopatia diabética, ele passa por algumas... Hoje a gente tem alguns pontos onde a gente consegue intervir, né? O laser é um deles, né? O laser já é um tratamento bastante conhecido aí dos oftalmologistas, já há muitos e muitos anos que se pratica o laser na retina. Então, basicamente, a gente usa o laser para criar pequenas queimaduras, né? E pequenas marcas na retina onde a gente consegue controlar um pouco as hemorragias, consegue melhorar os pequenos sangramentos que o paciente vai tendo ao longo do tempo, melhorar a oxigenação dessa retina, né? E mais recente surgiram as medicações que são hoje talvez um dos principais arsenais que a gente tem no tratamento do diabetes, que são as medicações injetáveis, né? São aplicações que a gente faz, são medicações que a gente injeta no olho do paciente
que são chamadas de anti-VEGF, né? São anticorpos monoclonais que agem no endotélio, né? Agem na camada interna dos vasos, e impedindo a proliferação desses vasos que vão surgindo ao longo do tempo. São vasos anômalos, né? Vasos mal formados, que vão agravando a doença. Então, com essas medicações, hoje a gente consegue controlar bastante o edema da retina, o inchaço, os sangramentos, e consegue manter e dar uma estabilidade para a doença do paciente, mantendo a visão dele, a acuidade visual dele ao longo do tempo, né? Se ele fizer o tratamento direitinho, controlando tudo, claro, controlando também a taxa, né, de glicose, dá para frear a evolução? Ou, Essa, ou é essa, inevitável essa evolução? essa pergunta é essencial, é uma pergunta essencial. A diabetes ela é uma doença sistêmica, né? Então, é, eu costumo dizer ao paciente que a gente tem ferramentas para frear, tanto com laser, quanto com injeção, quanto com cirurgia, em alguns casos mais avançados da doença, né? Mas, mesmo que a gente faça, por exemplo, a injeção dos anti-VEGFs, que o Gustavo falou, a gente tem os corticoides também, que duram um pouco mais de tempo e agem em outra via de acesso, mas de mecanismo, mas as injeções elas vão ter um efeito durante um período ali, de 2 meses, até 3, talvez, 4, dependendo da medicação, e depois desse tempo a medicação vai ser absorvida, não vai ter mais nada dela dentro do olho, né? O ideal era que tivesse, sei lá, um comprimido, que você tomasse todo dia ali e mantivesse aquela medicação sempre agindo, mas a gente não tem como ter por via oral, ou por pomada, ou por colírio, concentração da medicação suficiente lá na retina para poder fazer o efeito que precisa. Então, por isso que precisam ser aplicações. E essas aplicações, via de regra, são sequenciais, são seriadas. A gente precisa fazer 7, 8 injeções por ano num paciente com diabetes. Entendeu? Então, são muitas injeções. Dito isso, que o paciente vai precisar de um tratamento que é um casamento com o retinólogo dele, né, que ele vai ficar ali durante anos tratando, é essencial que se controle a hipertensão arterial, se tiver associada. É essencial que se tenha uma mudança de hábito de vida para poder adquirir hábitos mais saudáveis, como exercícios físicos e parar de fumar, né, melhorar taxas de colesterol e triglicerídeos, ou seja, toda aquela conversa que você escuta das conversas com cardiologistas ou com endocrinologistas, e aquilo tudo é essencial, porque quanto mais bem controlado o paciente estiver em relação à sua síndrome metabólica, à sua diabetes de forma sistêmica, melhor vai ser a resposta dele ao tratamento e menor serão as intervenções que a gente vai precisar fazer para atingir um bom resultado. É possível frear? Mas é necessário uma abordagem multiprofissional, né, multifatorial. Não adianta somente o tratamento no olho. Não dá para fazer injeção e achar que fez injeção, sei lá, comer brigadeiro à noite, né? Eu costumo dizer, Rafael, até que o tratamento do paciente com retinopatia diabética, quando ele está com a taxa descontrolada, com toda a parte sistêmica descontrolada, é como se ele estivesse numa canoazinha furada, com uma canequinha jogando a água para fora, né? Então, assim, a gente luta, trata, faz laser, faz a injeção, tenta controlar, mas se o paciente também não consegue fazer a parte dele, que é controlar o diabetes, realmente o tratamento fica bem mais difícil, fica bem mais complicado. 2 perguntas, já que a gente está falando de diabetes, eu já vou adiantar, que chegaram na caixinha de perguntas, quando eu abri no Stories. Todo mundo que tem diabetes vai ter retinopatia? E com que frequência o paciente com diabetes deve visitar o oftalmologista? Olha só, se você for me perguntar assim, o que é que você acha que vai acontecer? Eu acho que sim. Responderia que sim, que todo paciente com diabetes um dia terá retinopatia diabética. Agora, a retinopatia diabética não significa perda visual. Não é exatamente isso. Existem vários níveis de retinopatia diabética e tem uns níveis iniciais que podem aparecer só pelo tempo de doença. Ou seja, um paciente que tem diabetes, mesmo com bom controle clínico, com 10 anos de história, ou seja, faz 10 anos que ele tem diabetes, a chance desse paciente ter uma retinopatia diabética inicial, leve, que não causa perda visual, que não altera o prognóstico propriamente dele de forma importante, é muito alta, né? Então, depende do tempo de doença, né? É possível que tenham pessoas que desenvolvam diabetes já com 70 anos de idade, então não vai ter tempo de doença suficiente com mau controle para poder
desenvolver retinopatia, né? O problema é que a diabetes ela só causa perda visual ou se gerar edema macular, que foi a pergunta da colega, né, da ouvinte, que perguntou quais eram as causas de edema macular. Diabetes é uma delas, né? Ou se tiver isquemia, ou seja, se entupir os vasos ali da região central da retina e a pessoa, aquela região central parar de funcionar por falta de oxigenação, ela vai ter, ou por complicações da neovascularização, ou seja, ou ela vai ter um sangramento, ou ela vai ter um descolamento de retina, ou uma membrana em cima da retina repuxando ela, distorcendo ela. Ou seja, se tiver só as alterações vasculares iniciais lá, são os microneurismos, as microhemorragias, a pessoa vai passar batido. E essa é uma das coisas que é como se você tivesse um carro que você não faz revisão, né? Então tá lá, com a pastilha de freio meio ruim, né? O óleo tá velho, você não trocou, o pneu tá careca, mas ele anda, né? Então a função do olho é enxergar, né? Então, enquanto não houver uma dessas causas de perda visual, o olho vai estar funcionando, apesar de já ter vários danos por causa da retinopatia diabética, né? E é nesse momento que a gente precisa diagnosticar a doença, porque se a gente espera ter a perda visual, a gente já está tarde, já com certeza está muito avançado. E a gente consegue, num exame simples de rotina, aquele exame que a gente espalha aos quatro ventos, né, de que a gente tem que fazer o exame para trocar o grau, né? Naquele exame lá do grau tem uma parte que joga uma luz bem forte no olho, que é para ver o fundo do olho, e naquele um minutinho ali que a gente vê o fundo do olho, a gente já consegue examinar a retina e ver se tem alguma alteração de diabetes, né? E essa questão, só complementando rapidinho essa questão do tempo de evolução da doença, é importante no diabetes a gente também diferenciar os dois tipos de pacientes, né? O paciente do tipo 1, o diabetes do tipo 1 e do tipo 2. Óbvio que, por via de regra, o paciente, quanto mais tempo de doença, como o Rafael falou, ele vai ter mais chance de desenvolver a doença, né? Mas para aqueles pacientes com diabetes tipo 1, que via de regra são pacientes que normalmente desenvolvem a doença bem mais cedo, né? Ainda muitas vezes adolescente, adulto jovem, né? Esses pacientes, eles normalmente têm uma tendência a desenvolver a retinopatia diabética também um pouco mais precoce, né? Então, você tinha até perguntado sobre a questão com que frequência, né, esses pacientes devem fazer a consulta, né? Isso é um pouco variável. Via de regra, uma vez por ano, né? Em outros casos, quando você já tem algumas alterações, quando você tem aquele paciente mais descontrolado, você pode fazer semestralmente, a cada 6 meses, uma avaliação, né? Então é importante essa frequência desse paciente com a gente para poder fazer essas avaliações, né? Então a principal orientação é visitar o oftalmologista e controlar a diabetes. Prevenção é a chave, né? Eu sugiro que se tem diabetes, uma sugestão meio enviesada, porque eu sou retinólogo, o Gustavo também, mas eu acho que faz toda a diferença. Eu acho que se você tem diabetes, faz toda a diferença que o seu acompanhamento seja com um oftalmologista retinólogo. Acho que isso vai, se não for possível, que o oftalmologista faça um bom fundo do olho, não é uma habilidade restrita aos retinólogos, né, fazer um bom fundo do olho, qualquer oftalmologista é capacitado para isso, mas você estando com um retinólogo, você já está na cara do gol, né? Você não vai precisar de outro oftalmologista para resolver, se caso você tiver algum problema relacionado a diabetes. O único sintoma é a perda visual quando já está avançado, ou tem algum outro sintoma que possa indicar esse comprometimento da retina? Normalmente o paciente ele não tem muitos sintomas até ele desenvolver aquelas alterações que Rafael frisou, né, que são as alterações que geram a perda visual de fato, né? E aí a importância do exame, né? Porque aquele paciente que passa às vezes anos e anos sem ter nenhum tipo de sintoma, é aquele paciente que enxerga bem, que nunca teve nenhuma dificuldade visual, mas que já está lá começando aos pouquinhos a ter algumas alterações vasculares na retina, né? E aí, muitas vezes, quando ele vai ter sintoma, quando ele vai ter baixa visual, perda visual, já é naquelas situações em que Rafael falou que muitas vezes você já tem uma lesão pré-existente, ou já tem alguma coisa ali que vá trazer algum problema, alguma sequela para ele, né? Tem umas pessoas mandando perguntas sobre buraco macular, sobre a cirurgia. Vamos deixar fazer essas perguntas no final? Eu estou fazendo assim com todos. A gente esgota aqui o tema da retina e depois a gente vai só para responder dúvidas, ok?
Ok, Perfeito. mas vai ser impossível esgotar. Imagino que sim. Então vamos agora. Outra doença. Qual a outra doença que atinge a retina? Tem uma doença que eu acho importante falar sobre ela, né, que é a degeneração macular relacionada à idade. Ela é uma causa importante de perda visual e cegueira, né, que afeta principalmente mulheres com ascendência europeia, ou seja, o biotipo padrão mais frequente são mulheres de pele clara com mais de 60 anos, né, com idosas. Então é uma doença que é uma doença por acúmulo de um material hialino que vai juntando embaixo da retina ao longo dos anos, por causa do próprio metabolismo e funcionamento da retina, que gera alguns ambientes de microisquemia ali da retina, na parte mais de fora da retina, e que isso faz com que pare de funcionar, tanto aquela parte de fora da retina, que é onde estão os fotorreceptores, são as células mais importantes da retina, e pode gerar complicações neovasculares, ou seja, pode crescer umas esponjas de vaso sanguíneo que não deveria existir ali, numa tentativa heróica do organismo tentar levar oxigênio para aquela região. Só que esses vasos que crescem lá de forma doente, né, de forma patológica, eles acabam não tendo capacidade de manter o líquido dentro do vaso preso, extravasa líquido e você tem outra causa aí de edema macular. Né? Tanto ele pode ter inchaço da retina, ou seja, inchar a retina mesmo por causa desse extravasamento de líquido, quanto podem ter hemorragias embaixo da retina. E essa doença, né, é uma doença que também mudou drasticamente o prognóstico dela depois do advento do tratamento com os antiangiogênicos, né, com essas injeções. Só que, como ela existe uma estrutura embaixo da retina que causa esse extravasamento, ou seja, não é simplesmente o vaso normal que começa a extravasar líquido, como é no caso mais ou menos da diabetes, e que a gente fazendo as injeções, você vai fazer o vaso normal voltar a funcionar normalmente. Né? Então, acaba que a estrutura retiniana sofre, é difícil dizer isso, sim, porque diabetes, dependendo do estágio, pode sofrer muito, mas ela tem uma chance melhor de voltar ao que era. Enquanto que a degeneração macular, normalmente é comum que deixe alguma cicatriz, que aquela estrutura que estava embaixo da retina se torne uma área de fibrose e que deixe uma cicatriz ali no meio da retina e que vai deixar uma mancha na visão. Então é comum que a gente veja pacientes ou que tenham pessoas que tenham experiências de terem feito algumas injeções e dizem assim, eu fiz injeção, mas ficou ruim, minha visão não melhorou, né? Principalmente pessoas que têm o outro olho bom, porque a comparação dele é sempre com o olho 100% bom, então fica sempre difícil. Mas quando você vai fazer um estudo dos casos isolados, né, do olho ali, exatamente quanto ele enxergava, um olho que enxergava 5%, 10%, é possível chegar em 60%, 70% com o tratamento, se fazendo de forma correta, né? Se fazendo, vai precisar de muitas injeções, vai precisar de um acompanhamento muito intenso, que o paciente vai praticamente todo mês no consultório, mais de uma vez, né, para fazer esse tratamento, mas até outro dia, né, até 2011, quando foi aprovado o primeiro anti-VEGF, não tinha nada para fazer. Né? Então, até outro dia, ter uma degeneração macular era uma condenação de cegueira, e hoje não é mais. Né? Então, isso é uma mudança de paradigma importante. Né? Existem suplementações vitamínicas, que são meio controversas se funcionam ou não, para a gente tentar prevenir, mas é muito diferente tratar uma membrana bem pequena e a gente começar a fazer as injeções antes dela crescer e virar uma estrutura grande embaixo da retina, que vai deixar uma cicatriz grande, do que tratar uma doença avançada, que já sangrou e que teve uma lesão enorme embaixo da retina e que aí, mesmo que a gente faça as injeções e que diminua o tamanho da mancha, vai sobrar uma mancha grande ali, se pegar a região central da retina, essa mancha vai atrapalhar bastante a qualidade de vida do paciente. E o diagnóstico também na consulta com o oftalmologista? Ou tem algum exame específico para detectar a degeneração macular? O diagnóstico, como a Rafael falou, como você tem pequenos depósitos hialinos, né, amarelados ali na retina, na parte mais inferior da retina, você, através do fundo de olho, você vê essas manchinhas amareladas, né, que a gente chama de drusas, né? Então, inicialmente, o diagnóstico, através do próprio fundo de olho, você já consegue ver se o paciente tem essas alterações iniciais ou não. Obviamente que o paciente que tem uma membrana mais extensa, uma fibrose, uma cicatriz, não tem como não ver. Você olha lá o fundo de olho, é muito fácil de você identificar.
E aí, a partir do momento que você vê essas alterações nesse paciente, você começa a poder investigar melhor, né? E aí vem a importância também da tomografia, né? Que a gente falou que foi um divisor de águas aí, tanto para o diabetes como para a degeneração macular relacionada à idade. Porque a gente consegue avaliar justamente essas camadas da retina, a gente consegue ver se tem inchaço, se tem edema, se você tem alterações vasculares, se você tem membrana, né? Se você tem alguma outra alteração, e aí você consegue intervir, né? De acordo com a alteração que o paciente tem, né? Então, o diagnóstico ele é clínico, né? Ele passa por uma avaliação clínica com um médico oftalmologista, vendo um fundo de olho, e pelos meios de diagnóstico complementares, principalmente a tomografia. Ótimo. Mais algo sobre a degeneração macular ou a gente já pode passar para a próxima? Eu acho que é importante falar da degeneração macular é que é uma doença que tem uma origem genética, você tem alguns fatores de risco, aí, como o Rafael falou, mas você tem alguns fatores que são evitáveis ou modificáveis, né? Então você tem alguns hábitos de vida, principalmente o tabagismo, né? Que estão diretamente relacionados com o desenvolvimento ou com a progressão mais rápida da doença, né? Estilos de vida, alimentações menos balanceadas, né? Enfim, então são coisas que os pacientes eles podem modificar e podem, de certa forma, não prevenir totalmente, mas pelo menos dificultar o aparecimento do problema, né? Certo. Mais alguma doença que a gente pode falar aqui de retina? Bom, acho que você quer falar das alterações cirúrgicas, Rafael? Eu acho que também uma coisa que muitas pessoas têm dúvida e têm medo, têm receio, né? Fica aquela interrogação é sobre o descolamento de retina, né? Que é um evento bastante grave que acontece quando você tem algum trauma, alguma ruptura, alguma tração na retina, e esse tecido, que é o tecido onde tem as células que de fato vão processar a informação, a luz que entra no olho, esse tecido ele descola, né? Então você para de ter essa transmissão dessa informação através da retina para o nervo óptico para o cérebro. Então, é um evento grave que tem um potencial muito alto de baixa visual inclusive permanente, né? E geralmente o tratamento é cirúrgico. E Rafael pode até falar melhor sobre isso. O descolamento de retina ele é um evento mecânico, né? Ele é uma doença importante realmente da retina, é uma doença que tem um estigma muito grande, porque muita gente tem uma experiência do passado ainda de que os resultados de cirurgias de descolamento de retina iam muito mal, né? Que a própria tecnologia envolvida na cirurgia de retina era diferente do que é hoje. Precisávamos fazer incisões maiores, os aparelhos não eram tão calibrados, a segurança da cirurgia era mais difícil, né? Era uma cirurgia realmente muito arriscada. Hoje não deixa de ser grave porque o descolamento de retina, na hora que acontece o descolamento, a retina fica distante do seu suprimento de oxigênio. Então é como se fosse um AVC, é como se fosse um micro AVC ali, a retina fica sem oxigênio. Então quanto mais rápido a gente conseguir intervir, colar a retina de volta, mais rápido ela terá o seu aporte de oxigênio restabelecido. Então é também por isso que quanto mais tempo demora para a gente fazer essa intervenção, mesmo que se consiga um sucesso anatômico, ou seja, mesmo que eu consiga colar a retina de volta, nem sempre a recuperação funcional, visual, vai ser plena, né? Às vezes morre uma parte importante das células ali por causa desse tempo que passou sem oxigênio mesmo que se volte tudo ao lugar, o resultado final não é tão satisfatório. Sobre o que acontece, né, assim, que é uma coisa importante assim, sobre o descolamento de retina, são duas coisas que eu acho essenciais que o público geral saiba sobre o descolamento de retina. O primeiro são como que acontece, né? Assim, ele é como eu ia dizendo, ele é um evento mecânico. A gente tem um gel dentro do olho que nasce grudado na retina e que ao longo da vida ele vai se soltando ali da retina e balança. Tem pessoas que começam a ver um mosquitinho passando, tem a sensação de mosca volando, ver um fiapo, alguma coisa. Só que tem algumas partes desse gel que nunca se soltam da retina. Então, tem uma região da retina, na periferia dela, que o gel vítreo é sempre grudado lá. E que se houver uma tração mais forte, se houver
um balançado maior, ele pode ter uma área mais frágil e rasgar a retina ali. E quando rasga a retina, é esse o mecanismo de descolamento. Isso é importante porque a maioria, 90% dos descolamentos de retina acontecem de forma espontânea, do nada. Não tem um fator predisponente. As pessoas costumam perguntar tudo, mas eu tive uma gripe, ou eu bati, joguei futebol, dei uma cabeçada, fiz um gol de cabeça e descolei a retina. É claro que um trauma pode favorecer, né? Porque se você tem um trauma, você pode gerar um chacoalhado ali do gel vítreo e acabar rasgando a retina, mas não precisa ter um trauma para descolar a retina, porque o tempo inteiro a gente submete a retina à tração. O tempo inteiro você olha para um lado e para o outro, o gel balança e está puxando alguma área da retina. Então não dá para esperar por isso. Mas é importante que os pacientes saibam os sinais de alarme. Ou seja, se você começou a ver um mosquitinho passando, né, na visão, se você está vendo flashes de luz, como se fossem realmente flashes de máquina fotográfica, ou se sua visão embaçou, você precisa ir no oftalmologista amanhã, ou de hoje para amanhã, entendeu? Assim, não dá para esperar a agenda. E aqui eu faço um aviso para todo mundo, né? Assim, que geralmente tenta ligar na clínica aqui em Natal, por exemplo, já não tem um pronto-socorro oftalmológico tirando o Valfredo Gugel, né? Então, se você está durante o dia ali e precisa ir numa clínica, ser avaliado porque sua visão embaçou, porque está com alguma mosca volante ou com um flash de luz, vá na clínica, vá direto. Eu não conheço nenhuma clínica, nenhum colega aqui em Natal que se negará a atender como encaixe um paciente com uma urgência oftalmológica. Né? Assim, então, todo mundo vai conseguir encaixar. Se você ligar na telefonia das clínicas, é possível que o telefonista não saiba triar isso aí. Entendeu? Então, é uma dica importante. Né? A outra coisa que eu acho que é importante que todo mundo saiba sobre um descolamento de retina é de que hoje os resultados são muito melhores. A taxa de operar, né, da gente fazer uma cirurgia e ter sucesso anatômico, o melhor importante da visão é de 85%. A gente tem uma taxa que é muito satisfatória, principalmente se a gente consegue operar na primeira semana. É claro, quanto mais tempo demorar, pior será o resultado. Mas mesmo depois sei lá, mês, demorou um mês, 2 meses para conseguir fazer a cirurgia, ainda haverá um benefício. Porque a gente consegue hoje a gente consegue as trações que se formam cicatriciais, que acontecem com descolamentos mais tardios, que demoram muito para ser operados, a gente tem pinça para tirar, a gente tem corantes que facilitam a remoção, a gente tem cautério que ajuda a fazer cortes estratégicos lá para aliviar as trações da retina, a gente tem diferentes tipos de óleo de silicone para segurar a retina aplicada, tem o perfluorocarbono líquido que ajuda a gente a assentar a retina, ou seja, tem um monte de ferramentas que a gente consegue. Pode ser que a gente até precise mais de uma cirurgia, né, para poder ter o resultado final do paciente, mas via de regra, os pacientes terminam o seu processo do descolamento de retina com ela colada. E certamente a visão desse paciente será melhor com a retina colada do que descolada. É como se ele estiver enxergando ali 2% com a retina descolada e você tiver 6 meses já de descolamento, pode ser que a gente opere e ele vá para 30, mas é melhor 30 do que 2. Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa importante. Você também dá um conforto, por mais que você não consiga recuperar tanto a visão daquele paciente, né, Rafael? A gente sabe que a retina, um olho anatomicamente íntegro, quando a retina está coladinha, você evita daquele paciente ele ter uma atrofia no futuro, dele ter um processo doloroso crônico, né? Então, às vezes você pega aqueles pacientes que já têm, sei lá, 1 ano, 2 anos de retina descolada, que realmente a gente sabe que mesmo operando, mesmo você tendo sucesso na cirurgia, aquele paciente ele vai ter um déficit importante na visão, mas pelo menos você traz esse conforto a mais aí para ele, né? E um adendo que eu queria fazer, só em relação ao que o Rafael falou, que eu acho que é super importante esse alerta ao público sobre os sintomas do descolamento de retina, né? Mas também, de certa forma, tranquilizar que nem todo paciente que vê as moscas volantes, ele necessariamente está com a retina descolada, né? Porque é um sintoma extremamente comum na população, principalmente na população mais velha, né? Então as pessoas podem estar assistindo aqui e falar, nossa, eu estou vendo aqui uma mosquinha, então minha retina está descolada, e se apavorar. Não é assim. Óbvio que tem que procurar, tem que ter uma urgência em procurar o oftalmo, porque você pode ter um descolamento de retina, mas na grande maioria das vezes é um descolamento do vítreo, dessa gelatina, né? Então o vítreo ao longo do tempo ele vai ficando mais frágil, mais liquefeito e vai soltando pequenos fragmentos que geram a percepção do paciente das moscas volantes, né? Então, só quem vai conseguir diferenciar esse quadro, de fato, é o oftalmologista, principalmente o retinólogo, né? Mas
é importante essa avaliação, é importante o paciente ir rápido ao médico, mas sem grandes... é, é, sem Sem grande desespero, alarde, né? sem não Sem precisa ficar alarme, sem desesperado, né? desespero, Porque né? tá vendo a manchinha, né? Isso. Ó, vou Essa aproveitar. sensação... Pode Pode falar. concluir. Essa sensação da música volante, né? Imagine tem uma coisa dentro do olho boiando, né? Um pedacinho de qualquer coisa que não é transparente. Então você vê a sombra disso, né? Realmente ele pode ser apenas o descolamento do vítreo e, aliás, 95, 97% das vezes que se vê uma mosca volante será um descolamento do vítreo, que é um processo fisiológico, igual cabelo branco. Todo mundo vai ter. Tem pessoas que não percebem porque é muito pequeno, ou passa batido, mas todo mundo vai descolar o vítreo em algum momento, né? Mas a urgência é sobre o sinal de alarme, né? É sobre ir checar se é só um descolamento do vítreo, Isso. né? Que é muito mais provável que seja, mas precisa ver. O ideal seria a gente detectar um problema retiniano nesse ponto, antes de baixar a visão. Porque significa que se for um pedaço da retina que rasgou, tem um rasgo, mas a retina ainda está colada e eu consigo resolver o problema do paciente com um procedimento a laser no consultório, que é infinitamente mais simples do que uma cirurgia de vitrectomia, né? Então, por isso que eu fui mais pelo lado de assombrar os pacientes, né, do que de tranquilizá-los. É muito mais eficiente que a gente detecte logo, né, e depois o paciente vá para casa tranquilo, dúvida. de que não era nada demais, do que fique em casa achando que estatisticamente deve ser um descolamento só do vítreo. Verdade. Sem dúvida, sem dúvida. Aproveitar aí o tema da retina, a gente já está chegando em 50 minutos. Vamos fazer as perguntas que estão aqui? Tem uma pergunta que é sobre descolamento de retina, se lê no carro dirigindo, causa descolamento de retina. Acho que muita gente pergunta isso. Essa é fácil, essa é fácil. Isso aí eu tive essa dúvida quando eu estava no final da residência, porque eu estava terminando a residência e não tinha lido em lugar nenhum que ler no carro descolava a retina, né? E aí eu fui fazer uma revisão mesmo, bibliográfica, para procurar essa associação, né? Isso é um mito, isso é completamente inventado, não tem nenhuma relação entre ler no carro, ou no ônibus, ou no trem, ou no metrô, ou em lugar nenhum, e descolar a retina. O que devo fazer para manter minha retina saudável, para evitar descolamento e outros problemas? Bom, para você ter uma retina saudável, basicamente você tem que ter um organismo saudável, né? Você tem, como eu disse, você tem alguns fatores que são modificáveis, estilo de vida saudável, alimentação, controles das doenças sistêmicas, hipertensão, diabetes, né? Agora, em relação especificamente ao descolamento de retina, né, você tem, óbvio que alguns fatores, né, alguns pacientes que podem ter uma predisposição a maiores, principalmente aqueles pacientes automíopes, pacientes que, por qualquer motivo, têm atividades de alto impacto, né? Enfim. Mas é difícil você ter alguma coisa que você vai fazer que você vai, de fato, prevenir de você ter um descolamento de retina, né? A melhor coisa que você tem a fazer a prevenir o problema é, se você tiver qualquer sintoma, você procurar seu médico de forma precoce, rápida e fazer suas consultas de rotina, porque muitas vezes numa consulta de rotina você vai lá, faz um mapeamento, olha a periferia, vê que o paciente tem alguma lesão predisponente, tem alguma rupturazinha, micro-ruptura pequenininha, que como o Rafael falou, você vai lá, faz um laser e evita desse paciente ter um problema lá mais grave no futuro, né? Olha essa pergunta aqui. A cegueira devido a problemas de retina é reversível? Existe transplante de retina? A pergunta é interessante, né? Cegueira, o critério de cegueira é difícil na cabeça do paciente, ele nem é sempre parecido com o critério que a gente usa. Cegueira é quando a gente mostra aquela letra grande lá da tabela e o paciente não consegue ler aquela letra. Nem sempre um paciente cego é aquele paciente somente que não vê nada, que é tudo preto. Entendeu? Cegueira é um critério legal ali, daquele tamanho de letra. Então, existem casos de cegueira que são reversíveis. O próprio descolamento de retina é um deles. É muito comum que o paciente chegue com descolamento de retina cego, né, que não enxergue nada. E que a gente opera e resolve, melhora. Né? Buraco macular, alguém perguntou sobre buraco macular. Degeneração macular é uma causa de cegueira. Eu estou procurando aqui. Diabetes pode causar cegueira e são doenças que podem ter sua cegueira reversível. Agora, depende, né? Depende do grau do dano, do tamanho do dano que já foi causado em cima daquela retina. Cegueira não é uma doença por si. Cegueira é um critério funcional. É um tanto que o paciente vê. Se ele vê pouco demais, até aquele nível para baixo, ele é considerado cego. Né? Assim, não é uma doença por si. Então, depende da causa, depende do grau do dano, depende
de como está o estado naquele momento da retina do paciente para saber se é possível reverter a cegueira ou não. Certo. A questão do buraco macular, vocês responderam aí, né? Que O buraco macular ser. é uma doença associada ao vítreo também, a gelatina do olho, né? Ela causa uma tração esquisita lá, diferente, que puxa a retina para os lados e acaba arrebentando no meio, que é o lugar mais fino, é o lugar mais frágil. E abre um buraco bem no meio da visão do paciente, né? No lugar mais nobre da visão. O buraco macular é outra dessas doenças que até alguns anos atrás era uma condenação de cegueira, não tinha técnica cirúrgica, não tinha o que fazer. A gente abria o buraco, a gente olhava e dizia que não tinha muito o que fazer. E hoje a gente faz um peeling com mais de 90% de chance de fechar o buraco. Né? Então, vai ficar 100% a visão? Não, mas fica muito melhor, fica 70%, 80% da visão, na maioria dos casos que a gente opera relativamente cedo, com um mês ou 2 meses. Aqui numa live como essa é mais fácil falar isso, né? Assim, para o paciente a gente sempre fala, cada caso é um caso, né? Você vai ver o tamanho do buraco, vai ver a largura do buraco, vai ver o tempo de desenvolvimento do buraco, se já tem muito tempo. A gente faz uma tomografia para ver alguns sinais lá, se tem cisto, se está elevado, se tem a largura menor do que a altura. Tem vários índices de prognóstico. A gente avalia antes de operar, mas via de regra, opera e fecha. A regra é essa, não é exceção, entendeu? Sobre transplante de retina, é uma pergunta mais complexa, assim, né? Existem alguns tipos de autotransplante de retina que estão sendo feitos, inclusive para tratamentos heróicos de degeneração macular relacionada à idade, quando você tem uma perda da região macular inteira. Existe uma técnica cirúrgica que você tira um pedaço da própria retina do paciente e desloca ela para a região da mácula, para que tente diminuir o tamanho da cicatriz. Existe também a autotransplante de retina para fechamento de buracos maculares refratários, buracos maculares muito grandes, que ficaram muitos anos sem ser abordados, sem ser operados. Dá para fazer essa técnica também e fechar. Só que o problema dessas técnicas é de que o neurônio da retina ele não se conectará com o neurônio da retina transplantada. Né? É como se a gente estivesse colocando um tecido ali para gerar uma cicatriz menor e aproximar as bordas da retina saudável do paciente e tentar diminuir o tamanho da mancha. Isso é muito super controverso ainda, sabe? Assim, é uma técnica que existe, é possível tecnicamente se fazer, mas o benefício real para o paciente é muito pequeno. Os pacientes que têm sucesso melhoram de contar dedos aqui a 10 centímetros para contar dedo a 15. Sabe? Assim, não é aquele resultado super animador de dizer, vamos pegar a retina de todo mundo aqui e sair transplantando, que é uma cirurgia que dá certo. Não é ainda, não. E transplante heterólogo, né, de outra pessoa, aí não existe. Não. Porque como qualquer tecido neurológico, a retina é um tecido neurológico, você tem uma taxa de regeneração e de cicatrização muito, muito pobre, né? Então, são cirurgias, como o Rafael falou, que prognóstico ainda são ruins, né? A gente tem algumas perspectivas aí, coisas bem experimentais e estudos ainda bem iniciais, de implantes às vezes de alguns microchips para tentar melhorar a visão, né? Existem algumas coisas aí surgindo, mas ainda é uma coisa bem um pouco longe ainda, né, de acontecer. Vamos aguardar ainda, né? Quem fez cirurgia de retina, vitrectomia, o problema pode voltar depois? Que coisa, né? Depende. É uma pergunta difícil porque é vaga. Né? Assim, depende da doença, depende do que o paciente tinha e depende também de como foi o sucesso da própria cirurgia. Né? Eu costumo falar assim, existe, num descolamento de retina, talvez seja a dúvida do paciente, né? Assim, porque um buraco macular, se ele fechou, ele pode reabrir? Até pode, principalmente nos 3 primeiros meses, o paciente pode gerar cicatrizações ali que gerem nova tração e reabre o buraco. Mas é raro isso acontecer. Né? Um descolamento de retina, depois que cicatrizou, colada, que você não tirou o vítreo inteiro, não tem vítreo dentro do olho, não tem nada que puxa a retina, porque quem descola a retina, lembra que era o vítreo? Era a gelatina dentro do olho que puxa a retina e descola. Se você removeu quem puxa, não tem nada puxando a retina, já passou o período de cicatrização e não redescolou, ou seja, não gerou uma tração nova para o período de cicatrização. O cara está cicatrizado 6 meses, 1 ano depois da cirurgia, que a retina está colada, a chance desse cara descolar a retina é beira zero, não vai descolar de novo. Entendeu? É muito pequeno isso aí. Agora, na medicina, ni jamais ni toujours, né? Assim, nem nunca, nem sempre. A gente não tem como
Infelizmente, a medicina não é uma ciência de exatidão, assim, né? Ela é uma ciência estatística, de probabilidade e risco, e avaliação de risco-benefício sempre, né? Então, a gente sempre vai juntar o máximo de informação e saber se uma intervenção gera mais risco ou benefício ao paciente. Mas a gente nunca tem certeza, né? A gente nunca tem a certeza absoluta de que tal coisa vai funcionar 100% das vezes, porque todo cirurgião, aliás, não é todo cirurgião não, todo médico vai ter casos de que fez tudo certo e não deu certo, né? E é possível de escutar anedotas de pacientes que fizeram tudo errado e deu certo. Né? Então, a medicina... eu tenho um paciente, uma anedota curta aqui, que tinha um buraco macular, grau 1, que é um estágio do buraco macular inicial, que metade, estatisticamente, resolve sozinho, ou seja, o vítreo desgruda e resolve, melhora, fecha o buraco de volta e melhora sozinho, e a outra metade evolui para um grau pior, ou seja, precisaria operar depois. E esse paciente, ele foi num pai de santo, e o pai de santo balançou a cabeça dele, soltou o vítreo e melhorou. Ou seja, veja a situação que fica o médico nessa situação. Quem convence esse paciente de que não foi o pai de santo? E de certa forma até foi, né? Balançou a cabeça dele e melhorou, entendeu? Então na medicina tem dessas coisas, né? Assim, não dá pra gente dizer sempre que vai dar certo de uma forma ou de que só tem um caminho para chegar no sucesso do tratamento. Ótimo. Tem umas pessoas perguntando sobre cirurgia de catarata, sobre as lentes. Eu ia até deixar como sugestão a entrevista de ontem com o Dr. Marco Rey e Dr. Marcos Dotti, que foi só sobre catarata. Vou colocar o link no Stories, acho que é Ricardo que está perguntando. Tá, Ricardo? Aí você assiste, se vocês quiserem responder com relação a essa diferença dos valores das lentes. Vocês fazem catarata também? Quer falar sobre isso, Gustavo? Fazemos. Eu acho que assim, isso é um tema bastante longo aí, bastante complexo, né? Teve uma live ontem só para falar sobre isso, porque essa questão de você discutir valores de lentes e o que cada lente tem de benefício ou não, é uma coisa muito individualizada, varia de paciente para paciente, né? Você tem uma série de questões que têm que ser avaliadas. E sim, os valores podem variar bastante de acordo com a tecnologia que você está utilizando na lente, né? Você tem lentes monofocais, históricas, bifocais, multifocais, trifocais. Então, hoje a gente tem uma infinidade de lentes. Então, sim, pode variar, né? Agora, se a gente traz a questão da catarata para o assunto que é a retina, né? É uma coisa também importante da gente comentar, que o paciente que vai operar catarata, ele também tem que fazer, eu diria até que quase que mandatoriamente, uma avaliação da retina previamente à cirurgia. Porque não adianta nada esse paciente fazer a cirurgia, criar uma expectativa, investir às vezes numa lente super cara, super moderna, se ele tem alguma lesão lá na retina, né? E aí toda essa programação da catarata vai por água abaixo, né? Então é importante, muitas vezes o médico que faz retina muitas vezes já faz também catarata, né? Mas para aquele médico que só opera catarata e que não faz retina, que não tem, às vezes, tanta confiança em examinar uma retina, é importante encaminhar para um colega retinólogo, porque, às vezes, você tem alterações que podem, muitas vezes, mudar o planejamento da cirurgia da catarata do paciente, né? Então, puxando aqui esse assunto da catarata, né, para o tema da live, que é a retina, eu acho que é válido a gente deixar essa observação aí em relação a essa avaliação prévia, né, da retina. E além disso, né, assim, a lente, a escolha da lente intraocular, ela é um casamento entre o olho do paciente e a lente. Ela não é uma coisa tão simples quanto pensar que a lente mais cara é melhor sempre. Tem casos e casos. Tem pacientes com doenças de retina e restringe bastante as opções de lentes que esses pacientes podem colocar, né? Então é essencial que se descubra esses problemas de retina antes de operar, para escolher a lente ideal para cada caso. Inclusive, por exemplo, a gente falou muito de descolamento de retina aqui, a cirurgia de catarata num paciente que tem uma retina frágil, ela pode aumentar o risco de descolamento de retina e seria uma tragédia, né? Imagine uma situação de você fazer uma cirurgia para tentar deixar de usar óculos, né? Fazer uma cirurgia de catarata para melhorar a visão e aproveitar o benefício refracional dessas lentes modernas, que hoje já conseguem entregar uma independência dos óculos, né? E você ter um descolamento de retina logo em seguida. Imagina, né? Uma coisa que poderia, às vezes não tinha nada na retina anteriormente, né? E descolou mesmo, mas às vezes tinha. Às vezes era possível ter detectado alguma alteração predisponente, como o Gustavo falou, as degenerações, micro-roturas, e ter tratado com laser antes, né? E tinha mantido ali as indicações das lentes, né?
Ótimo, olha aí, já passamos de 1 hora de live. Eu queria só fazer um comentário aqui, pedir para vocês comentarem, porque muita gente acha que ir ao oftalmologista é só mudar o grau. Ah, o meu grau vai aumentar, vou mandar fazer meu óculos ou não? Mas nessas conversas, nessas 3 lives já, a gente percebe que tem várias outras doenças que não estão nem relacionadas ao grau. E é importante essa consulta. Quanto tempo o paciente deve ser, essa visita deve ser anualmente mesmo? E qual a importância de você procurar um oftalmologista mesmo? Porque tem muita gente que faz só o teste do grau, né, e não vai para o oftalmologista. Eu costumo dizer que o olho é um órgão extremamente complexo, né? E você, sempre quando vai avaliar algo complexo, você não tem como resolver problemas complexos com soluções tão simples assim. Então, nem sempre aquele problema que você está tendo, um borramento, uma baixa de visão, ele necessariamente é só por uma questão de óculos, né? E isso é um grande problema que a gente enfrenta hoje, né? Essa questão, hoje você tem alguns profissionais que são chamados de optometristas, né? Que é um tema bem controverso, né? Que fazem exames de óculos, de grau, e alguns consideram que não é algo que deveria acontecer, enfim. Então, muitas vezes, por falhas no diagnóstico, ou passa batido muitas alterações, que são pacientes que não estão sendo avaliados de fato por um médico, né? Vai lembrar que o oftalmologista, ele passou por uma faculdade de medicina, ele fez uma residência, ele fez toda uma especialização para estar fazendo aquilo. Ele não está ali só para trocar o óculos, né? Então, como a gente vem falando já a semana toda, você tem uma infinidade de doenças e de problemas que acometem o olho, que não é só o óculos. Então, eu acho que essa avaliação com um médico oftalmologista é fundamental. Em via de regra, né, você perguntou da frequência, acho que 1 vez por ano, se aquele paciente é saudável, se ele não tem nenhum problema, 1 vez por ano é suficiente, né? Para aqueles pacientes que têm alguma alteração ou que têm já alguma lesão prévia ou tem algum outro problema já diagnosticado, o médico ele vai individualizar essa rotina e essa frequência com que ele deve voltar ao consultório, né? Então, tem todo um contexto aí que tem que ser avaliado para esses pacientes, né? Queria fazer um adendo aqui sobre a frequência. Uma coisa importante da frequência é que a gente acaba lembrando muito dessa frequência anual depois dos 40 anos, né? Assim, é muito comum que o paciente com mais de 40 anos, quando começa a ter dificuldade para ler, por causa do grau que vai mudando, né? Ele vá no oftalmo todo ano, né? Ou então um adolescente que vai para a escola e já não enxerga bem ali de longe, que é míope, e aí precisa de um óculos, ele também vai todo ano trocar o óculos. Mas eu queria frisar aqui a importância dos pais levarem as crianças, né? As crianças precisam ir anualmente também, principalmente até os 7 anos de idade, que é o período de desenvolvimento e plasticidade cerebral, que a gente consegue detectar outras doenças que não tem nada a ver com retina, mas ou tem um pouco, mas assim, são doenças relacionadas a estrabismo, ambliopia e falha de anisometropia, que são erros de grau muito diferentes e que só são possíveis de detectar e tratar antes dos 7 anos de idade. Então, depois dos 7 anos, o olho desenvolveu do jeito que desenvolveu. Se foi desenvolvido mal, vai se ficar uma perda visual para o resto da vida, né? E é muito comum que se vá procurar um oftalmologista para uma criança com 7 anos, que é quando ele começa ali a alfabetizar, e aí começa a ter dificuldade de ler na lousa. E aí a professora fala, olha, teu filho está se espremendo o olho lá para conseguir ler, será que ele não precisa ir no oftalmo, né? Então, é super importante que as crianças façam o teste do olhinho, logo no berçário, logo no primeiro mês ali depois que nasce, né? E aí o teste do olhinho, geralmente o médico que faz dá uma orientação se precisa ou não repetir antes de 1 ano, mas em via de regra repete com 1 ano, e a partir daí que se faça uma consulta, mesmo que não dê nada, mesmo que não tenha grau, mesmo que não tenha nenhuma grande importância. E se o médico sentir que não tem nenhuma doença, que o menino está desenvolvendo bem, ele vai dizer, olha, volta daqui 2 anos, volta daqui 3. Entendeu? Assim, não é uma regra absoluta, escrita em pedra, que não pode ninguém mudar, de ter que ver todo ano. Mas essas crianças, assim, dá uma dor no coração quando vem com 7 anos e a gente já não tem mais o que fazer. Entendeu? Até porque, né, Rafael, a gente tem uma série de doenças, malformações, tumores, né? Que podem acontecer na primeira infância, né? E que muitas vezes passa desapercebido porque a criança não se queixa, né? Não tem uma queixa direta e os pais não percebem,
né? E aproveitando, falando, já que a gente está falando de criança, alguém comentou aí sobre que o filho nasceu prematuro e Rafael operou a retina, né? Que também é um assunto que também vale a pena a gente falar sobre alertar os pais quando você tem um bebezinho que nasceu prematuro, né? É importante também passar por uma avaliação com um retinólogo, porque a gente tem a doença chamada retinopatia da prematuridade, que é basicamente a criança nasce com uma retina imatura, né? E você pode ter algumas consequências aí graves, inclusive, que se não forem tratadas, vão permanecer aí para o resto da vida da criança, né? Então, também é importante fazer a avaliação dessas crianças, né? Ótimo. Estão perguntando aqui, vocês farão alguma live sobre glaucoma? Amanhã. Amanhã vamos receber o Dr. Bruno Faria para falar sobre glaucoma. Também é uma causa importante, né? De cegueira, glaucoma. Sim. Tem. Sem dúvida. Super Dr. dramático, Gustavo, né? Vai Dr. ser uma Rafael. live super interessante amanhã. Muito obrigada. Muito obrigada. Disseram que uma verdadeira aula, e realmente foi uma verdadeira aula sobre retina aqui com vocês dois. E o que é que vocês querem mais enfatizar aí para esse pessoal que está assistindo a live e quem vai assistir depois também? Eu acho que quem tem que agradecer a gente esse movimento aí que você está fazendo essa semana de conscientização, né? Eu acho super válido, super importante. E eu acho que a mensagem que fica é a prevenção, busque seu oftalmologista, faça suas avaliações periódicas, né? Porque muitas das alterações e muitas das doenças que a gente falou aqui hoje, elas são diagnosticáveis, elas são tratáveis, né? Então a gente tem um arsenal muito grande hoje para fazer esse controle. Então, prevenção é a chave aí de tudo. Exatamente. Eu queria agradecer. Acho que ter um espaço assim para poder falar sobre o nosso dia a dia, né, assim, de retina, que faz a gente trabalhar para preservar o que eu acho que é o sentido mais nobre do ser humano, que é a visão, né, que é super importante para a qualidade de vida de todo mundo, né? A mensagem final, na minha opinião, é: procure seu oftalmologista, cheque sempre, né, instigue ele se por acaso você perceber que não acontece sempre, a medir a pressão intraocular, a fazer o exame do fundo do olho, né, a ter um exame completo, né, que é essa briga que a gente tem, por exemplo, com os optometristas, é de que a gente justifica que os médicos vão fazer um exame completo e não só ver o grau. E se você está só vendo o grau, você não está sabendo se tem alguma doença no fundo do olho carcomendo seu olho por dentro lá, que poderia ser prevenida, poderia ser tratada precocemente, né? Assim, então, é essencial que se faça um exame de fundo do olho em toda consulta oftalmológica, né? Esse, para mim, é o principal, né? Assim, não vai ter como a gente tirar todas as dúvidas. Estão perguntando aqui sobre cicatrizes, uveites e tudo. Não vai ter como a gente tirar todas as dúvidas sobre todas as doenças, né? Procure seu oftalmologista, pergunte, tire suas dúvidas no consultório, né? Vá em consulta de rotina e faça o exame de fundo do olho, faça a medida da pressão intraocular, faça o grau também, é importante fazer o grau, mas não dá para se prender só em fazer o grau e achar que foi examinado, né? Se só fazer o grau, você fez 10% da consulta, né? E eu acho que uma mensagem também aos colegas médicos, não oftalmologistas, né? Clínicos gerais, cardiologistas, endocrinologistas, né? Todas as especialidades em geral que tratam de doenças metabólicas, né? Enfim, tenha esse cuidado de encaminhar seu paciente para fazer uma avaliação com um oftalmologista, fazer uma avaliação da retina, porque muitas vezes isso vai ajudar e vai prevenir desse paciente lá na frente chegar para a gente já numa situação onde a gente não consiga mais reverter ou tem uma dificuldade maior para reverter o problema, né? Então, esse cuidado, esse encaminhamento precoce também é super importante. Ótimo. Muito obrigada, doutor Gustavo, doutor Rafael. Como vocês bem frisaram assim, eu sempre friso aqui também. A live é um momento para você tirar dúvidas, mas nada substitui a consulta com o oftalmologista, não é isso? Sem dúvida. Aqui vocês pegam a informação e levam para o consultório. Doutor, vi isso na live lá no Guia Viver Bem. Vamos fazer o meu fundo de olho? Vamos lá. É isso. Muito obrigada mesmo. Boa noite. A live vai ficar salva no nosso canal do YouTube.